Vai iniciar a gravação. Pronto, a partir de agora, nós estamos gravando, tá certo? Vamos iniciar então a nossa aula. Vou compartilhar com vocês o material, mas eu peço desde já que vocês peguem aí o Vadmecum de vocês, ou Código Civil, tá certo? Nós vamos precisar aí do Código Civil e também de outras legislações. Se tiver com o Vadmecum vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, no Vadmecum a gente vai precisar, nós vamos utilizar aí, tá certo? Alguns artigos do Código de Processo Civil e também da legislação do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre desconsideração da personalidade jurídica nesses 3 institutos. Deixa eu ver, então, aqui, deixa eu compartilhar com vocês a minha telinha, os meus slides, para a gente começar. Então, ótimo. Deixa eu ver se vai abrir. Pronto, vocês devem estar vendo a minha tela já, nesse momento, tá certo? Então, hoje é a nossa 7ª aula de Direito Civil, tá bom, pessoal? Lembrando, só uma coisinha para vocês lembrarem, lá no código, na playlist do YouTube, onde tem as nossas aulas, vocês vão encontrar as nossas aulas, uma das aulas é nomeada 5 e 6, tá certo? Exatamente para contabilizar, porque no dia da nossa aula 4, teria sido a nossa... foi o feriado de 7 de setembro, então nós não tivemos uma aula de per si, né? Então, uma das aulas foi nomeada em 5, 6, para a playlist ficar completinha, bonitinha. Lembrando que a partir desse momento nós estamos gravando, então façam uso do direito da personalidade de vocês, no caso de ligar ou não a câmera, de se pronunciar ou não. Lembrando que essa aula vai ser gravada, baixada e postada no YouTube posteriormente para que vocês possam acessar, tá bom? Fiquem à vontade, vamos começar. Os objetivos, então, de aprendizagem da nossa aula de hoje, de forma bem rápida aqui, né, pessoal, vamos conceituar as hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica, vamos analisar um pouquinho do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, explorar alguns casos aí, né, alguns cases específicos a respeito desse incidente de da personalidade jurídica. Mas antes da gente começar, eu queria explicar para vocês, tá bem, de forma bem breve aí, um conceito muito importante para que a gente possa entender por que existe a desconsideração da personalidade jurídica, que é exatamente o conceito de responsabilidade. Então, dentro do direito civil, o conceito de responsabilidade, ele talvez seja um dos conceitos mais importantes, ou seja, a ideia de que se você causou um dano a uma pessoa, você é obrigado, você se responsabiliza por esse dano, então você é obrigado realmente a ressarcir essa pessoa pelo dano que você causou a ela. Mas até que ponto você é responsável pelos danos que, porventura, você venha causar a uma pessoa? Então, dentro do direito civil, a gente faz uma diferenciação no sentido de diferenciar a responsabilidade objetiva da responsabilidade subjetiva, uma responsabilidade solidária e uma responsabilidade subsidiária. Então, nós teremos aqui tipos de responsabilidades. Lembrando que esse conceito aqui, isso que eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão utilizar em diversas outras disciplinas do direito civil, e não apenas nessa, direito civil, em parte geral, mas na parte de contratos, na parte de direito empresarial, por exemplo, posteriormente em direito civil. Então, em tudo isso, vocês vão precisar desse conceito de responsabilidade. Mas, dentro dessas perspectivas de responsabilidade, a ideia é o seguinte: por que desconsiderar a personalidade jurídica? Quando a pessoa jurídica, porventura, venha causar um dano a alguém, tá certo? E aí não necessariamente aos seus consumidores, mas pode ser, por exemplo, um dano ao poder público, através da responsabilidade do fisco. Então, nesse caso, a gente teria, a pessoa jurídica seria obrigada a ressarcir essa pessoa para quem ela praticou esse dano, tá certo? E a responsabilidade dela está mais do que clara. Se você causou um dano, você deve ressarcir. Mas e a pessoa dos sócios, as pessoas que estão ali dentro da pessoa jurídica, elas seriam responsáveis também pelos danos causados pela pessoa jurídica? Então, se você monta uma empresa com o seu amigo, por exemplo, uma lanchonete, e essa lanchonete, ela passa, sei lá, né, você começa a vender hambúrgueres e, de alguma maneira, um dos seus hambúrgueres ali causa algum tipo de dano a alguém, tá certo? A responsabilidade da pessoa jurídica está configurada, mas a responsabilidade dos sócios em si, das pessoas que montaram aquele espaço, também está configurada? O que está acontecendo? Isso pode ser considerado ou não?
tá certo? Se descobrir, por exemplo, que a pessoa jurídica não tem condição de pagar ou de ressarcir aquela pessoa a quem causou o dano, mas se percebe que os sócios têm condição de ressarcir o dano causado a uma outra pessoa, nós poderíamos acionar esses sócios? Então, são diversas perguntas que levam exatamente ao conceito de desconsideração da personalidade jurídica. Então, vamos entender como é que funciona primeiro essas questões da responsabilidade. Dentro do direito civil, a gente tem dois tipos de responsabilidade, chamada de responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Quando eu falo de responsabilidade objetiva no direito civil, significa que aquela pessoa, tá certo, que causou o dano, independentemente de dolo ou de culpa, se foi sem querer querendo ou se foi com intenção de praticar o dolo, ela vai se responsabilizar por aquilo que ela praticou. Então, a responsabilidade aqui é objetiva, independe de dolo, independe de culpa, tá certo? Então, nesse caso aqui, dentro desse sentido, dentro do direito, quando você fala de responsabilidade objetiva, você não vai nem questionar se existiu ali uma intenção de praticar um dano, ou se a pessoa teve culpa, mas ela não teve intenção. Não interessa isso para o direito, ela vai se responsabilizar por aquilo, tá certo? Esse tipo de responsabilidade objetiva é muito comum no direito trabalhista. Então, quando você fala, por exemplo, de um acidente de trabalho, dentro de um ambiente de trabalho, tá certo? Depois da reforma trabalhista ocorreram algumas modificações. Mas um acidente de trabalho ocorrido em um ambiente de trabalho, a responsabilidade é objetiva do patrão, tá certo? Então, independentemente se ele teve dolo, se teve ali culpa, não interessa. O que interessa, de fato, é que ocorreu um acidente e ele deveria não apenas nesse caso, orientar os seus funcionários, mas ele deveria dar todo o suporte, toda entende que a responsabilidade dele ali é total, é completa, tá certo? Então a gente não vai nem questionar se o dono, se o funcionário teve culpa, se o dono teve, se houve dolo, se foi um erro ali do funcionário, não, a responsabilidade do patrão ela é objetiva, tá certo? Independe ali de dolo ou de culpa por parte dele. Se acontece um acidente de trabalho dentro do ambiente de trabalho, não tem o que se questionar, tá certo? A responsabilidade é objetiva do patrão. Agora, quando eu falo de responsabilidade subjetiva, tá certo? É necessário que eu comprove que houve dolo ou culpa. Deixa eu só, uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é dolo ou culpa, né? Todo mundo entendeu direitinho como é que funciona isso, o que é dolo, o que é culpa. Eu nem perguntei isso no início, a partir do pressuposto que todos vocês saberiam. Mas só uma explicação rápida, tá certo? Quando eu falo de dolo dentro do direito, eu estou falando de intenção. Se você age com dolo, é porque você tinha a intenção de praticar um determinado ato. Então, por exemplo, um crime doloso. Então, é um crime que houve a intenção por parte do agente, tá certo? Então, você foi lá e cometeu um homicídio doloso. Homicídio doloso, você tinha realmente a intenção de matar aquela pessoa. Então, isso é um homicídio doloso. Houve a intenção, tá certo? Você queria realmente o resultado. Você queria o resultado, no caso do homicídio, o resultado morte. Agora, quando você age por culpa, é quando você não queria o resultado, mas a culpa é sua. Você não queria matar a pessoa, mas sem querer, querendo, né? Como dizia o Chaves, você acabou atingindo aquele resultado. Então, você sem querer ali, você se vira muito rapidamente com uma faca, a faca desliza da sua mão, uma coisa meio imaginável, né? A faca desliza ali da sua mão, atinge uma pessoa e a pessoa vem a falecer. Foi sem querer, querendo, você não queria o resultado. Nesse caso aí, digamos que você não quisesse realmente, você não queria o resultado morte, mas aconteceu e de certa forma a culpa foi sua, tá certo? Você ocasionou o resultado morte ou uma lesão corporal em alguém, mas você não tinha intenção de que aquilo acontecesse. Então isso acontece por culpa, tá certo? Então dolo com intenção, a culpa é quando você não tem intenção, mas ainda assim a culpa é sua, tá bom? Então, na responsabilidade objetiva, não interessa se você teve intenção ou não. Você vai ser responsabilizado por aquilo, pelo que aconteceu. Na responsabilidade subjetiva, não. Na responsabilidade subjetiva, eu preciso mostrar, tá certo, pessoal, que você teve realmente a intenção ou a culpa naquele caso. Então, a responsabilidade subjetiva, ela
quanto uma relação trabalhista, por exemplo, a responsabilidade é objetiva, tá certo? Não interessa se o patrão teve dolo, se ele teve culpa, se ele nem sabia do que estava acontecendo. Ele é responsável, porque a responsabilidade é objetiva. Eu não vou nem pensar sobre isso. Mas na responsabilidade subjetiva, não. Eu preciso comprovar que aquela outra pessoa tem uma relação com o dano que me ocorreu. Então, eu tenho que demonstrar, na responsabilidade subjetiva, eu preciso demonstrar o nexo de causalidade. Eu preciso demonstrar que aquela pessoa, existe ali uma ligação entre aquela pessoa, tá certo? E o dano, o que aconteceu comigo, o dano, e um ato que aquela pessoa tenha praticado e o dano que me ocorreu. Então, eu preciso necessariamente comprovar o dolo ou comprovar a culpa por parte do agente para que ele possa ser responsabilizado. Então, a responsabilidade subjetiva ela acaba sendo utilizada em todas as outras situações. Então, se você, por exemplo, você sofre um acidente de trânsito, você vai endereçar como você tem ali os danos ali comprovados, você precisa demonstrar que aquela pessoa causou o dano a você. Então, você vai dissertar sobre a responsabilidade daquele agente. Então, o que foi que aquele agente fez que ele causou um dano? Ele estava pintando a casa dele aí, construindo umas colunas, e no meio dessa história de construção da coluna, ele derrubou uma parede da minha casa. Então, eu tenho que demonstrar que houve realmente uma culpa ou um dolo por parte do agente. Olha, ele estava trabalhando na casa dele, mas ele me causou um dano. Então, derrubou uma das paredes da minha casa. Então, eu demonstro o nexo de causalidade, demonstro que foi aquela pessoa que causou esse dano, e aí a responsabilidade subjetiva fica configurada, tá certo? Ou seja, eu esclareço que existe uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade subjetiva. Eu preciso demonstrar que houve realmente a culpa ou então o dolo por parte daquele agente. Né? Numa situação como essa entre vizinhos, acho que seria aí, no caso, uma culpa, tá certo? Não que o vizinho, vai que o vizinho tinha intenção realmente de derrubar sua parede, né? Mas não tendo, é necessário demonstrar que havia essa responsabilidade, tá certo, pessoal? Subjetiva. E aí nós temos, pode perguntar, por favor. Mas sempre vai ser responsabilidade subjetiva, não? Quando é que vai ser objetiva, no caso? O exemplo que a gente dá de responsabilidade objetiva, tá certo? São aqueles exemplos instituídos por lei. A responsabilidade objetiva, por exemplo, nas relações de trabalho. Não interessa se o patrão ele teve ou não culpa, ele sempre é responsável. A responsabilidade dele é objetiva, tá certo? Então, por exemplo, se você está numa relação de trabalho e porventura você venha sofrer um acidente de trabalho, tá certo? Necessariamente essa responsabilidade você não precisa nem comprovar que houve a intenção por parte do dono da empresa, do seu empregador, ou se ele teve culpa ou não. A responsabilidade é objetiva, está configurada, tá certo? Então, nesse caso, por exemplo, é uma responsabilidade objetiva. Não tem nem o que se falar. Todos os outros casos, a gente poderia falar numa responsabilidade subjetiva, tá certo? Você entendeu? Entendi, obrigado. Tranquilo, tá certo? Mas geralmente a gente fala, só voltar aqui, a gente fala realmente da responsabilidade objetiva, aquelas hipóteses determinadas pela própria legislação, tá bom? Então, e aí geralmente é quando a gente percebe, e vocês vão ver melhorzinho lá em responsabilidade civil, quando a gente percebe algum nível de vulnerabilidade por parte de uma das partes. Então, no caso, por exemplo, de uma relação trabalhista, o funcionário em si, ele não conhece todo o processo do negócio, ele sabe do trabalho dele, de fato. Então, a responsabilidade, por exemplo, para manter a segurança do ambiente de trabalho, para fornecer os aparelhos, os equipamentos de proteção individual, é do empregador, tá certo? Então, ele tem uma responsabilidade que é objetiva em relação à proteção e à segurança do ambiente de trabalho, tá bom? Então, pronto, entenderam o que é responsabilidade objetiva, entenderam o que é responsabilidade subjetiva, tá certo, pessoal? Então, dois tipos de responsabilidade. No caso, a gente tem também mais dois tipos, seria a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária, que dentro do direito civil a gente também utiliza, tá certo? Então, quando a gente diferenciando esses dois tipos de responsabilidade, quando a gente fala de responsabilidade solidária, tá certo, pessoal? É no sentido de que realmente todos os devedores, todas as pessoas, tá certo? Dentro de um determinado contrato, essas pessoas, elas partilham da obrigação da mesma maneira, da mesma forma. Então, imagine, por exemplo, tá bom? Que, digamos, 4 pessoas aí estejam devendo para um mesmo credor,
tá bom? Digamos que nesse caso o credor, o Paulo, o André e não sei quem estão devendo aí R$ 400 para a Ana, tá bom? A Ana pode cobrar de qualquer um dos três. Não precisa cobrar só dos três ao mesmo tempo, ela pode cobrar de qualquer um deles. E qualquer um deles pode vir a ser chamado a pagar a dívida toda. Não interessa, tá certo? Então chama aquela pessoa, eu tenho 3 pessoas me devendo, Ana, Paula e João. Eu posso cobrar só da Ana, porque a responsabilidade dos três é uma responsabilidade solidária, tá certo? Professora, e como é que isso acontece? Geralmente em contratos, quando você estabelece o contrato, a responsabilidade ali pelo pagamento das dívidas, em regra, é uma responsabilidade solidária, tá bom? Então, quando você, por exemplo, você compra alguma coisa e a pessoa é casada, por exemplo, a responsabilidade entre os cônjuges é uma responsabilidade solidária. Você pode vir a ser chamada a pagar pelas dívidas do seu marido ou da sua esposa? Sim, porque existe uma responsabilização solidária dentro do casamento. A não ser, tá certo, que você seja casado aí com separação total de bens. Se você é casado com separação total de bens, tá certo? A gente exclui a responsabilidade solidária, porque já está mais do que claro aí que os bens de vocês dois não se comunicam, tá bom? Isso é uma hipótese. A responsabilidade solidária é afastada, tá bom? Mas, em regra, a maioria dos casamentos é comunhão parcial de bens, né? Acho que na turma que a gente tem alguns casados, a maioria se casa, e no Brasil é natural isso, o casamento ocorre com comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, os bens se comunicam, tá certo? E a responsabilidade é solidária das dívidas, tá certo? Do casal. Então, se a sua esposa aí comprou um monte de coisa, gastou no cartão de crédito, né? Ou então você também, existe uma responsabilidade, sim, que é uma responsabilidade solidária. Então, você pode cobrar tanto da esposa como pode cobrar do marido. Da mesma maneira, se seu esposo aí comprou, sei lá, um jogo de videogame caríssimo, a esposa pode vir ser cobrada? Pode, tá certo? Porque a responsabilidade dos dois é uma responsabilidade solidária. Todo mundo entendeu como é que funciona? Responsabilidade solidária, alguma dúvida? Não, nenhuma, né? A partir de agora, todo mundo vai querer casar com separação total de bens. Continuando. Mas uma outra responsabilidade é o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Na responsabilidade subsidiária, a gente teria um caráter acessório, tá certo? De fato, né? Você, na verdade, você não é cobrado diretamente, você não tem uma ligação direta com a dívida, mas você pode vir a ser cobrado, tá certo? Porque existe aí uma ordem de cobrança desse devedor. Então, primeiro eu cobraria do devedor principal, e se o devedor principal não pagar, tá certo, oferecer algum tipo de resistência, aí eu vou para o devedor subsidiário. Um exemplo disso, por exemplo, é a fiança, tá certo? Quando você é fiador de uma pessoa. O fiador, ele tem uma responsabilidade subsidiária na dívida. Então, você, por exemplo, geralmente na universidade isso acontece bastante quando os alunos vão fazer algum tipo de contrato de fiéis. Eu não sei se hoje em dia é obrigatório, antigamente era. É a obrigatoriedade de você apontar um fiador, tá certo? Então, você apontava ali um fiador, essa pessoa, ela, no contrato de fiança, num contrato como esse, ela age exatamente como aquele que vai dar o aval, ou seja, se você não conseguir pagar a sua dívida, aí no caso, a pessoa, o credor, ele poderá cobrar da ordem, né, do seu fiador. Mas existe uma ordem. Quando é que o fiador vai ser cobrado? Quando você não for capaz de pagar, quando você não for solvente, tá certo? E aí, nesse caso, você não conseguir pagar a sua dívida, eu vou para o fiador. Mas existe uma ordem. Eu não posso cobrar primeiro do fiador e depois cobrar de você. Não. Tá certo? É necessário que haja uma ordem. E essa responsabilidade, então, a responsabilidade do fiador, então, é tida como uma responsabilidade subsidiária. Tá certo? Ele só vai poder ser acionado se você, que é o devedor principal, você que é a pessoa que está devendo, tá certo? Você não conseguir pagar a sua dívida. Todo mundo entendeu como é que funciona? O que é uma responsabilidade solidária? O que é uma responsabilidade subsidiária? Tranquilo? Ok? Então vamos lá, tá certo? E aí nós vamos entender o porquê que acontece a desconsideração da personalidade jurídica.
Quando a gente imagina uma empresa, tá certo, pessoal? Geralmente digamos que você monte uma empresa, você com os seus amigos aí, vocês são sócios e montam uma empresa, certo? Ao montar essa empresa, a empresa ela adquire personalidade jurídica, ou seja, ela é como se fosse uma pessoa realmente. E essa pessoa, ela vai estabelecer negócios, ela vai ter um patrimônio que é dela, tá certo? E esse patrimônio, ele não pertence aos sócios. Então, por exemplo, você compra um carro para fazer as atividades da empresa. E esse carro, ele não pertence ao sócio A, ao sócio B ou ao sócio C. Esse carro pertence à empresa, tá certo? É um bem da empresa, e a empresa é uma pessoa jurídica. Ou seja, a empresa, ela existe como pessoa. Então, ela tem o direito de ter bens. Então, necessariamente, quando se estabelece a pessoa jurídica, o responsável pelas dívidas da pessoa jurídica é a própria pessoa jurídica. Então, se ela, por exemplo, compra uma determinada quantidade de coisas de um credor, de um fornecedor, e não paga, o fornecedor não aciona o sócio A, B ou C. O fornecedor aciona a pessoa jurídica, porque é a pessoa jurídica que é a responsável, ela tem personalidade jurídica para atuar dentro do Poder Judiciário. Só que, contudo, foi que a gente, que se percebeu, né? O ser humano dá um jeito em tudo. Muitas vezes, os sócios, eles podem utilizar a pessoa jurídica, tá certo? Como uma espécie de fachada. Então, muitas vezes, quando acontece ali um desvio da finalidade da empresa ou uma espécie de confusão patrimonial, ou seja, os bens da empresa são tidos como bens dos sócios. Ou então o sócio, para ter uma redução, por exemplo, de patrimônio, ou melhor, uma redução tributária, por exemplo, ele coloca os bens no nome da empresa, mas utiliza os bens como se fossem dele, tá certo? Aí, nesse caso, ele paga menos tributo, que pagaria se o bem tivesse no nome dele, e ao mesmo tempo, se ele tiver uma dívida, essa dívida não vai atacar os bens não vai atacar os bens dele, porque ele, na verdade, ele não tem nada no nome dele. Então, ele fica utilizando, ele confunde o bem da empresa com o bem que é dele. E isso pode gerar uma fraude aos credores. Ou seja, ou então quando ele pega os bens da empresa e coloca no nome dos sócios. Aí quando os credores vão acionar a empresa não tem nada para pagar aquelas dívidas. Mas os sócios estão muito bem obrigados, estão ali com os bens que eles pegaram da empresa. Então, muitas vezes você compra o bem ali no nome da empresa e coloca o bem no nome do sócio. E aí aquele bem fica sendo utilizado pela empresa, tá certo, para fazer o trabalho, e dá-se uma aparência de que a empresa tem bens, quando na verdade ela não tem. E aí ela fica devendo muitas vezes, ela compra produtos de fornecedores e não paga. E aí quando os fornecedores vão ingressar com uma ação contra a pessoa jurídica, se descobre que a pessoa jurídica não tem nada no nome dela. E nesse caso, no direito brasileiro, quem nada tem, nada deve. Se você não tem dinheiro, você não é obrigado a pagar nada. É assim? Mas aí o que se percebe? Existiu ali, fica muito claro, está muito bem configurado, de que a empresa não tem nada, mas os sócios da empresa se utilizaram da empresa e estão com os bens da empresa. Então, será que não seria possível eu desconsiderar a pessoa jurídica e acionar diretamente os sócios? Fazer com que os sócios tenham responsabilidade solidária pelas dívidas da empresa e não apenas subsidiária? O que eu poderia fazer? Então, a gente criou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que está lá no artigo 50 do Código Civil. Então, vocês podem abrir o Código Civil lá no artigo 50. Vou ler com vocês aqui, mas depois vamos para o Código Civil, porque tem os parágrafos também. O artigo 50 diz o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, ou seja, quando eu utilizo a personalidade jurídica da empresa para aplicar fraudes contra credores, para comprar coisas e não pagar, tá certo? Quando eu utilizo a personalidade jurídica da empresa para proteger o meu patrimônio e eu aplicar fraudes contra credores, nesse caso, nessa situação, tá certo? Caracterizado o desvio de finalidade, ou seja, a empresa ela existe como uma lanchonete, mas ela está sendo utilizada, por exemplo, para gerar fraudes ou então para
fazer algum tipo, praticar algum tipo de crime. No caso, por exemplo, quando se compra coisas e não se paga, tá certo? Quando se estabelece fraudes e mais fraudes, quando se deixa débitos na praça, isso é um desvio de finalidade. Ou a confusão patrimonial, quando os bens da empresa são utilizados como bens dos sócios, ou quando os bens dos sócios são utilizados como bens da empresa. De repente você não sabe quem. Minha amiga, se Desculpa. você não quer compromisso, você tem toda a razão, mas faça um negócio desse não. Pronto, peraí. Acho que aconteceu alguma coisa. Acho que tá tudo certo agora, né? Deixa eu colocar vocês no mudo. Pronto, certinho. Vou voltar aqui, pronto. Então, continuando, tá certo, pessoal? Então, no caso, quando há então esse desvio de finalidade, ou então essa confusão patrimonial, tá certo, pessoal? Nesse caso, o juiz, a requerimento da parte, ou então do Ministério Público, ele pode intervir no processo. Ou seja, o Ministério Público ele pode intervir no processo, desconsiderar para os efeitos de certas determinadas relações as obrigações jurídicas, aliás, as obrigações ali da empresa. Então, o que acontece? Imagina uma situação como essa. Você é fornecedor de papel para uma gráfica, tá certo? Fornecer papel para aquela gráfica. Só que a gráfica, na verdade, a gráfica ela pertence ao, sei lá, ao José e o Oswaldo. Ok. José e o Oswaldo, eles mantêm a gráfica e compram papel, tá certo, de você, compram coisas de outros fornecedores. Só que o André, o João e o André, tá certo? Eles têm o prédio, mas o prédio não está no nome da empresa. O prédio está no nome do João. Os carros da empresa, eles não estão no nome da empresa, eles estão no nome do André, que é um dos sócios. A empresa em si, ela utiliza um estabelecimento que não é dela, ela utiliza carros que não são dela. O que é da empresa? Digamos que lá, as máquinas de Xerox. Então, tem umas máquinas de Xerox lá que são da empresa, que estão no nome da empresa, da pessoa jurídica. Mas o terreno, o estabelecimento, a casa onde a empresa existe, ou seja, o espaço onde a empresa funciona, ele não pertence à empresa. Da mesma maneira, o carro que a empresa utiliza não está no nome da empresa, está no nome de um dos sócios. E digamos, tá certo, que você ingresse com uma ação para a empresa, você vendeu o papel, mas a gráfica não te pagou. Então, se a gráfica não te pagou, o que você vai fazer? Você vai ingressar com uma ação, tá certo? Para fazer com que para coagir essa empresa, essa gráfica nesse caso, coagir essa gráfica a fazer o pagamento desse papel que você forneceu. E aí, para a sua surpresa, quando você ingressa com a ação, você percebe, você descobre que a empresa não tem nada no nome dela, que a única coisa que está no nome da empresa, a única coisa que a empresa tem em seu nome são as máquinas de Xerox. Como é que você fica, então? Então, as máquinas de Xerox não pagam a dívida. Mas aí você percebe o quê? Mas a empresa tem um terreno, tem uma casa, tem um local onde funciona. E a empresa também tem um carro. Então, a empresa tem um carro. Esse carro não pode ser vendido? Você descobre que o carro está no nome de um dos sócios. Você descobre que a casa onde a empresa funciona está no nome de um outro sócio. O que você pode fazer? Você vai se sentir o quê? Lesada. Você vai sentir que, nossa, essa empresa não tem nada para garantir o pagamento dessa dívida, ou seja, a empresa não tem nada que possa garantir o teu pagamento. E aí, o que você pode pedir? Você pode dizer que aconteceu o seguinte, olha, eu quero pedir a desconsideração da personalidade jurídica, porque está clara a confusão patrimonial ocasionada. Ou seja, a empresa está ali presente, mas a empresa não tem bens. Como é que ela vai garantir as suas dívidas? E quando eu peço a desconsideração da personalidade jurídica, é exatamente para obrigar a empresa a fazer o pagamento dessas dívidas. Então, eu peço a desconsideração da personalidade jurídica e se o juiz acatar, tá certo? O juiz acata a desconsideração, o juiz vai determinar que os sócios, por exemplo, sejam chamados ao pagamento daquela dívida. Ou seja, o juiz ele vai e alarga a responsabilidade desses sócios, que antes era só, de certa forma, limitada. Esses sócios serão chamados a pagar essas dívidas com os seus bens.
Esse é o propósito da desconsideração da personalidade jurídica, tá certo, pessoal? Basicamente, garantir o pagamento das dívidas da pessoa jurídica, quando ficar configurado que houve um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial dentro dos bens da empresa, tá bom? Então, nós temos aí, vocês precisam guardar isso na cabeça, quando é que pode acontecer a desconsideração da personalidade jurídica? Quando eu tenho abuso da personalidade jurídica. E quando é que isso acontece? 1, desvio de finalidade. 2, confusão patrimonial, tá bom? Só para a gente entender direitinho a questão da confusão patrimonial, tá certo, pessoal? Que em regra, é a forma mais comum de você perceber isso, tá bom? Eu só acho que são os casos mais comuns, onde você vai perceber e você vai, se você pegar, por exemplo, uma situação como essa, como advogado, a primeira coisa que você pode atentar realmente para essa confusão patrimonial. Então, se você entra, por exemplo, com uma ação como essa, contra uma empresa, a primeira coisa que você faz como advogado é verificar se essa empresa tem bens. Então, você vai, por exemplo, procurar a matrícula daquele imóvel onde a empresa funciona, você vai pegar ali a placa dos carros da empresa para verificar no nome de quem esses veículos estão, tá certo? Então, você vai verificar exatamente para que você possa apontar no processo, tá bom? Você vai lá e aponta no processo, olha, a empresa tem esse bem, esse bem, esse bem, esse bem, esse bem. Então, se tiver alguma coisa aqui para garantir essa dívida, você pode pedir, tá certo, pessoal? Você pode pedir para o juiz colocar uma cláusula de inalienabilidade no bem. Vocês vão ver isso direitinho lá em contratos. Ou seja, você pode pedir para o juiz decretar que aquele bem ali ele é inalienável, tem uma cláusula em cima dele. Às vezes a empresa nem fica sabendo, né? Ela está rodando ali com o carro e nem percebe que existe uma cláusula de inalienabilidade no carro, porque o juiz simplesmente determina. E o que significa isso? Que a empresa, se ela tentar vender um daqueles bens ou tentar colocar um daqueles bens no nome de uma outra pessoa, ela não vai conseguir, porque o bem ele está com essa cláusula, tá certo? Então, a primeira coisa que você faz como advogado é isso. Se você vai pedir, tá bom? Você vai cobrar a dívida de uma empresa, você tenta garantir que ela vai ter bens para pagar aquela dívida, tá bom? E geralmente uma forma mais simples seria essa. Você pedir colocar uma cláusula de inalienabilidade em um dos bens. Mas quando você vai fazer essa pesquisa como advogado, né, e você percebe que a empresa não tem bens, então isso é muito comum. Você vai lá, verifica, vai fazer a cobrança de uma empresa e você começa a perceber que o carro da empresa está no nome de um dos sócios, as carroças da empresa, os caminhões da empresa estão no nome de não sei quem, o espaço onde a empresa funciona está no nome de não sei quem. Você vai fazer o quê? Você vai cobrar de quem? Não dá. E aí, quando você percebe que a empresa não tem nada que garanta a dívida realmente, fica mais do que configurado a confusão patrimonial. Ou seja, os bens dos sócios sendo utilizados como se fossem bens da empresa, tá bom? Para dar uma impressão para os fornecedores de que a empresa tem bens, quando na verdade ela não tem. E essa impressão faz com que os fornecedores se sintam tranquilos para estabelecer contratos com aquela empresa, não sabendo eles que se a empresa, por exemplo, não poder pagar ou der um calote, eles não vão ter como cobrar, porque aqueles bens não estão no nome da empresa. Tá certo? Então, essa confusão patrimonial que pode ficar ali colocada, tá certo, dentro da empresa, eu vou até passar porque eu já dei uma explicada aqui no outro exemplo, tá certo? Esse próprio exemplo, essa confusão patrimonial, ou até mesmo, especialmente, quando o sócio age em relação à empresa como se aquilo ali fosse um banco e não uma pessoa jurídica, de fato. Então, quando o sócio, por exemplo, pega emprestado valores da empresa e não paga, tá certo? Não existe ali uma reposição. Ou então, quando ele, de forma contínua e sistemática, ele faz saques do caixa da empresa ou das contas da empresa, isso vai gerando realmente uma confusão patrimonial. De repente, você não sabe, o maior devedor da empresa é um dos sócios, esse sócio nunca paga, tá certo? A empresa se considera ali insolvente, ela acaba não tendo dinheiro, tá certo? Porque um dos seus sócios é o seu principal ali, buraco, né? Por onde escorrega todo o dinheiro. Então, essa ausência de separação, tá certo? Essa ausência de organização
na direção da empresa, na administração da empresa, ela gera uma confusão patrimonial. Isso é muito comum, se percebe muitas vezes quando acontecem ações trabalhistas. Então, quando acontece a ação trabalhista, geralmente você percebe a confusão patrimonial, e aí arrasta para o âmbito civil. Então, quando, por exemplo, uma empresa despede seus funcionários, né, dispensa ali seus funcionários, e os funcionários ingressam com ação, e se descobre que a empresa, por exemplo, não tinha uma conta de verbas trabalhistas. Então, uma empresa organizada, uma empresa saudável, administrativamente, em regra, tem sua conta de verbas trabalhistas. Então, a maioria de vocês aí quem de vocês aí trabalha, por exemplo, em alguns locais, o dono da empresa, ele pede para que você abra uma conta salário. Quando ele pede para que você abra uma conta salário, na verdade, isso aí já deve deixar você com uma certa tranquilidade, porque a conta salário significa que a empresa provavelmente tem uma conta de verbas trabalhistas. E essa conta salário que você vai abrir, ela vai ser exatamente ligada ou conectada a essa conta de verbas trabalhistas. Se eu, por exemplo, tentasse, isso é uma forma de proteção do próprio trabalhador, se uma empresa, se um dos credores dessa empresa, onde você trabalha, tentar no caso, executar a sua empresa, ela pode tocar em todos os bens da empresa, nos carros da empresa, no terreno da empresa, mas ela não poderá tocar na conta de verbas trabalhistas. Então, é uma forma de proteger o salário dos trabalhadores, tá certo? Então, a empresa pode ser cobrada, executada, pode ter que penhorar vários bens para poder pagar dívidas, mas a conta de verbas trabalhistas não poderá ser tocada. Então, quando você, por exemplo, uma empresa despede seus funcionários e ela não tem dinheiro para pagar, geralmente fica configurado que não havia essa conta de verbas trabalhistas, ou seja, o patrimônio da empresa estava ali completamente desorganizado, misturado, e quando os credores foram executar a empresa, pegaram todo o dinheiro que ela tinha e não sobrou nada para pagar os funcionários. Então, são situações que ocorrem, demonstram uma falha de organização muito grande dentro da empresa, uma falha de gestão muito clara por parte da empresa, que acaba ocasionando danos, né, para os funcionários, para a própria empresa, e pode levar à desconsideração da personalidade jurídica, porque essa confusão todinha, ela não é culpa do ente, da figura fictícia, que é a pessoa jurídica. Ela tem um culpado, e geralmente esse culpado é um ser humano, são pessoas físicas, tá certo, pessoal? No caso aí, os sócios, né? Talvez por inabilidade ou incapacidade acabaram ocasionando esse dano. E aí nós temos algumas teorias sobre a desconsideração da personalidade jurídica, tá certo, pessoal? Nós temos aí basicamente uma teoria, que é uma teoria adotada pelo Código Civil. Nós temos uma teoria, nesse caso, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo direito ambiental e pelo direito trabalhista. Em regra, seriam chamadas de teoria maior e teoria menor, tá certo? Basicamente é essa. No caso, quando eu falo do Código Civil, tá bom, pessoal? O Código Civil, a gente diz que ele meio que adotou uma teoria menor. Eu preciso ali de uma comprovação do abuso da personalidade jurídica. Então, no caso do Código Civil, eu preciso demonstrar ali o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Então, essas duas coisas para configurar, para poder abrir espaço para a desconsideração da personalidade jurídica. Só que eu tenho também a desconsideração da personalidade jurídica no caso do Código de Defesa do Consumidor, do direito ambiental e do direito trabalhista. E nesse caso, nesses casos específicos, tá certo? Eu tenho aí uma abertura muito maior para poder desconsiderar a personalidade jurídica, que aí a possibilidade de abuso de direito, de excesso de poder, fato ilícito, encerramento irregular, violação dos estatutos ou do contrato social daquela empresa. Então, não apenas aquelas hipóteses do Código Civil, mas essas hipóteses também, que eu poderia utilizar no Código de Defesa do Consumidor, no direito ambiental e no direito trabalhista, para pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Então, você teria aí duas possibilidades. No Código Civil, que é o que nós estamos vendo, eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica em duas hipóteses, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
No caso do Código de Defesa do Consumidor, direito ambiental, direito trabalhista, eu tenho uma amplitude, ou seja, é muito maior. São muitas outras as possibilidades em que eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, não apenas quando há desvio de finalidade e confusão patrimonial, mas quando há abuso de direito, quando há excesso de poder, quando há fato ilícito, quando há um encerramento irregular, quando há uma violação dos estatutos ou do contrato social. O abuso de direito, para todas as empresas, tá certo, pessoal? No caso de todas, seja defesa do consumidor, ambiental ou trabalhista. Então, elas têm o direito, por exemplo, de explorar uma determinada atividade econômica. É um direito, tá bom? Mas elas utilizam esse direito de forma indevida ou não respeitando os direitos econômicos, praticando, por exemplo, cartel ou desrespeito à ordem financeira. Isso é abuso de direito. Então, nesse caso, eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios. O direito ambiental, por exemplo, traz muitos exemplos nesse sentido, tá bom, pessoal? Especialmente, acho que nos casos recentes que a gente viu, de Mariana e Brumadinho, por exemplo. Você percebe ali que a responsabilidade, ela é muito grande. A responsabilidade ali é da empresa em si, no caso a Vale do Rio Doce, no de Brumadinho, tá certo? A responsabilidade da empresa ali fica muito bem qualificada, muito clara. E a possibilidade em si, tá certo, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, ele acaba se revelando uma possibilidade. É claro que a Vale do Rio Doce tem como bancar os danos, apesar da gente não saber exatamente o quanto significa realmente aqueles danos, né? Mas os danos imediatos causados às populações ribeirinhas, à população daquela cidade ali, sim, eles têm condição de pagar. Mas se não tivesse, seria possível a desconsideração da personalidade jurídica? Com toda certeza, tá certo, pessoal? Uma outra possibilidade também é encerramento irregular, né? Ou então quando a empresa é utilizada para praticar atos ilícitos. Então, os exemplos, por exemplo, de corrupção, de lavagem de dinheiro, quando você utiliza, por exemplo, no caso da Lava Jato, por exemplo, todo o processo explodiu porque um posto de gasolina estava sendo utilizado de forma indevida. Então, o posto de gasolina ele era utilizado para fazer a lavagem de dinheiro de mercado, basicamente de dinheiro de corrupção. Então, você percebe aí que a finalidade da empresa, né? Houve um desvio de finalidade? Houve. Você percebe que a empresa estava sendo utilizada para praticar um ato ilícito. No caso, é a lavagem de dinheiro. Então, nesse caso, eu vou atrás da pessoa jurídica, eu posso prender a pessoa jurídica, o posto de gasolina? Não, eu vou ter que ir atrás dos sócios. Eu vou ter que ir atrás exatamente daquelas pessoas que praticaram o crime. Mas aí entra na seara criminal, né, pessoal? A gente está falando de seara criminal, a gente está falando de responsabilidade civil. Porque a responsabilidade criminal é a responsabilidade que ou termina em cadeia ou nas outras penas do Código Penal. A gente está falando aqui só de responsabilidade civil, tá bom? A violação dos estatutos ou do contrato social daquela empresa. Deixa eu passar aqui. Então, no CDC, se vocês puderem abrir aí, tá certo? Não sei se vai dar para vocês abrirem. Abram aí o artigo 28 do CDC, que ele vai falar exatamente das possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica para o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou do contrato social. Então, em todas essas situações, ou seja, ele aumenta realmente o espectro, né? Olha, não apenas naquelas possibilidades do Código Civil, mas em todas essas aqui, tá certo? Eu posso desconsiderar a personalidade jurídica para que o dano causado ao consumidor possa ser ressarcido, possa ser pago. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, praticados por uma má administração. Então, quando a empresa estiver em estado de falência, por exemplo, ou a empresa estiver em estado de insolvência, e aí, nesse caso, obviamente, eu poderei ingressar com uma ação, eu poderei pedir a desconsideração da pessoa jurídica e ir atrás dos sócios. Um exemplo, por exemplo, que pode ser dado nesse momento, apesar da empresa não ter entrado em falência ainda, é o caso da Oi, por exemplo. A Oi pediu recuperação judicial em 2015,
O Pedro tem uma pergunta para fazer. Pode perguntar, Pedro. Tranquilo. Professor, e quando não for o sócio, se o bem tiver no nome de familiar ou alguém assim? Não tem, nesse caso também não tem problema nenhum. A gente vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica, porque a desconsideração da personalidade faz o seguinte: ela dissolve a personalidade jurídica. Então, eu vou atrás das pessoas que têm alguma relação com a empresa. Se, por exemplo, os sócios da empresa colocaram o nome de outras pessoas, um cunhado, um filho, é mais complicado, mas você pode apontar. Hoje em dia, os juízes são muito mais abertos nesse sentido, porque eles percebem que as possibilidades de fraude são muito grandes. Às vezes, o sócio, né, coloca no nome de uma pessoa que ninguém conhece, nem mesmo a família. Às vezes, coloca o nome de um amante, por exemplo, né, de um amante ou de um amante, coloca ali no nome, ninguém na família conhece, ninguém sabe que aquele bem existe, né, mas está no nome ali daquela pessoa e guarda aquele bem. Mas aí você pode apontar, não tem problema nenhum. Tá no nome, não coloca mais o nome da esposa, porque a esposa existe uma responsabilidade aí muito clara, que é a solidária. Mas coloca o nome de sobrinho, de cunhado, de não sei o quê. Você vai poder apontar sem nenhum problema. Certo? Pelas contas da empresa, você percebe que o dinheiro da empresa foi utilizado para comprar tal bem. E onde é que está esse bem? O bem está no nome do cunhado tal. Chama o cunhado também para responder por aquela dívida. Tá bom? É mais complicado, mas não é impossível. A complicação é realmente você demonstrar quem é a pessoa que tem aquele bem. Tá certo? Se aquela pessoa pagou ou não por aquele bem. Geralmente se diz o seguinte: não, o bem foi vendido para tal pessoa. E aí, mas só que foi vendido em várias parcelas. E aí a pessoa continua pagando. E quando você vai ver as parcelas, é tipo assim, R$200 por mês em 80 parcelas, né? E aquela pessoa está utilizando aquele bem. O que houve, na verdade, foi uma fraude. Só que é uma fraude contra a própria empresa, né? Mas acontece, né? E quando é doação, ou uma doação de um bem da empresa, ou então você compra aquele bem com o dinheiro da empresa e coloca no nome de uma pessoa, é mais tranquilo. Numa situação como essa, você vai ter que comprovar realmente a invalidade do negócio jurídico, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais adiante aqui na nossa disciplina. Mas é possível chamar para o processo, sim, sem nenhum problema. Pronto, alguém mais tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Então, no caso do CDC, eu estava dando um exemplo, acho que da Oi. Pronto, o exemplo da Oi é o seguinte: a Oi pediu recuperação judicial em 2015, tá certo? E a Oi ela tem vários clientes no país inteiro. Se essas pessoas, por exemplo, muitas pessoas têm problemas aí com a Oi, né? Se essas pessoas ingressam com ação contra a Oi, elas podem até ganhar uma ação de direito do consumidor contra a Oi, não tem problema nenhum. Só que eles não vão receber o valor da indenização imediatamente. O valor da indenização vai ser essa sentença que determina que, por exemplo, a Oi indenize um cliente, ela vai ser enviada para a 13ª vara de falência, lá da 22ª vara de falência lá do estado do Rio de Janeiro, que é onde está acontecendo a recuperação judicial da Oi. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão entrar na fila de credores da Oi. Então, à medida em que a recuperação judicial for acontecendo e a empresa for se reerguendo, esses pagamentos serão feitos. Mas o seu pagamento, a sua indenização é mais um na fila, tá certo? E, professor, e se a empresa não conseguir se recuperar, né? Digamos que a Oi viesse à falência, realmente, tá bom? Nesse caso, se a Oi vier à falência, e, por exemplo, se descobre que não tem dinheiro para pagar, a Oi foi à falência, mas tudo que sobrou da Oi, tá certo? Em equipamento, em prédios, em carros, tudo que restou da Oi não paga suas dívidas. Eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica? Posso, se for configurado qualquer uma das hipóteses do artigo 28, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou do contrato social, o que não é muito difícil de configurar, porque para uma empresa daquele porte chegar numa falência com todos os investimentos que recebeu, com certeza alguma das situações aqui aconteceu, para que houvesse uma quebra desse nível. E aí você pode pedir a desconsideração e ir lá nos bens dos sócios da Oi, para que eles possam pagar, tá certo? Nesse caso, ressarcir os bens, pagar os credores, inclusive aquelas pessoas que entraram com pedido de indenização contra a Oi, tá bom? Então, isso é possível. É claro que, e aí é o que a gente entra, né? Esse é o problema da recuperação judicial. Porque muitas vezes na recuperação judicial, os sócios sabem
que se a empresa vier à falência, eles terão que pagar aqueles credores. Então, às vezes, é muito melhor, já na recuperação judicial, já se começa a pensar aí na possibilidade de salvar o patrimônio, né, seu, para evitar que a empresa venha à falência e que, de alguma maneira, possa haver a desconsideração da personalidade jurídica e os seus bens como sócios possam ser afetados, né, pela desconsideração. Então, muita gente aponta isso como um problema na recuperação judicial. A não fiscalização, muitas vezes, dos bens dos sócios, do que eles estão fazendo com seus bens, das possibilidades ali de ocorrer alguma fraude na recuperação judicial, né? Mas seria um exemplo, tá bom, pessoal? Um outro exemplo interessante também está no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil de vocês podem abrir no artigo 133, tá certo? O 133 do Código de Processo Civil, ele traz uma hipótese, que é a hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá certo? Ou seja, é uma ação judicial em que você pede a desconsideração da personalidade jurídica. Então, nesse caso, tá certo? Nessa situação, digamos que já está ocorrendo ali um processo, você entrou com um pedido, por exemplo, de indenização contra uma empresa, tá certo? Normalzinho, entrou com um processo, e aí você, no meio do processo, você descobre que os sócios pegaram todos os bens da empresa e colocaram o nome deles. Foi isso que os sócios fizeram. Então, você descobre, no meio do processo, você está ali, você descobriu que no final do processo, se a empresa chegar ao final do processo, não vai ter como te pagar. Então, você pode pedir, você vai ingressar com uma ação especial, é uma ação incidente, ou seja, ela acontece no meio do processo, ela entra no meio do processo, você entra com uma petição chamada de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí, nesse caso, tá certo? Pode ser a parte, pode ser o Ministério Público, não interessa. Você entra com esse pedido e o juiz vai começar a analisar a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e chamar os sócios para responderem com seus bens aquele processo, tá certo? Aquele pedido de indenização, do que quer que seja, tá bom? Então, é um incidente específico, está previsto pelo próprio Código de Processo Civil. E aí o artigo 134 vai explicar como é que o artigo 134 do Código de Processo Civil vai explicar como é que esse incidente vai acontecer, tá certo? Como é que o juiz vai fazer o julgamento desse incidente. E existe também a possibilidade, está prevista também lá no parágrafo 2º do 134, que é a desconsideração inversa. Desconsideração inversa, tá certo, pessoal? Ela é uma nova modalidade, né, trazida aí pelo novo Código de Processo Civil, e que diz o seguinte: quando o sócio, isso acontecia antigamente, a gente fala muito dessa hipótese quando a empresa, tá certo, os bens da empresa passam para o nome dos sócios, para a empresa poder praticar, por exemplo, um ato ilícito, comprar sem pagar, por exemplo. Mas existe a possibilidade também de quando o sócio da empresa, ele compra bens, mas ele coloca no nome da empresa. E ele, no nome dele, adquire dívidas, e essas dívidas nunca poderão ser pagas, porque ele não tem nada no nome dele, tudo que ele tem está no nome da empresa. Então, isso é o que a gente chama, acontece aí no caso, uma confusão patrimonial, mas uma confusão patrimonial inversa. Ou seja, o sócio em si, ele compra coisas, mas ele coloca tudo que ele tem, todo o patrimônio que ele tem no nome da empresa e fica usando aquele patrimônio, mas ele em si não tem nada. Então, se esse sócio vier te causar, por exemplo, você vendeu alguma coisa para esse sócio não te pagou, se você tentar executá-lo, você não vai encontrar nenhum patrimônio dele. E aí, nesse caso, você pode pedir a desconsideração inversa, ou seja, você vai desconsiderar aquele sócio, você vai pedir ao juiz dizendo, olha, o que esse homem faz é uma confusão patrimonial inversa. Ele pega o bem dele e coloca no nome da empresa. Só que eu não tenho nada com essa empresa, eu tenho com essa pessoa. Mas eu vou pedir o quê? A desconsideração inversa, de forma a executar a empresa na qual essa criatura é sócio, tá certo? Para que a empresa me pague pelas dívidas dele. Então, não apenas os sócios podem ser chamados a responder pelas dívidas de uma empresa, mas também a empresa pode ser chamada a responder pelas dívidas de um sócio. Então, isso é o que a gente vai chamar de desconsideração inversa, está aqui previsto no artigo 134 do CPC, parágrafo 2º, tá certo, pessoal? Desculpa, continuando aqui. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, que ficou bem comum, né? Só que são exemplos, pessoal, que aconteceram antigamente.
São exemplos assim, um pouco antigos, como, por exemplo, isso é muito comum quando a gente pensa especialmente em pessoas jurídicas, gente que atua como se fosse pessoa jurídica. Então, um exemplo interessante para nós, por exemplo, foi um exemplo que aconteceu com o jogador Romário em 2009, tá certo? Que foi feita a desconsideração da personalidade jurídica de uma espécie de café, de um bingo que ele tinha, tá certo? E isso levou no caso, foi a penhora de uma cobertura, pronto, apareceu agora, a penhora de uma cobertura de um apartamento que ele tinha ali no Rio de Janeiro. Então, ele era sócio dessa empresa, desse bingo, tá certo? Uma espécie de, como se fosse uma espécie de café, tá bom? Um restaurante de café. E esse bingo esse café tinha várias dívidas. E, sendo ele um sócio, ele foi chamado a pagar, foi desconsiderada a personalidade jurídica desse café do Gol, e ele foi chamado como sócio a pagar com seus bens pelas dívidas da empresa. E aí, nesse caso, ele teve até a penhora da cobertura. Na época, ele tinha outros bens. Por que tinha que ser exatamente a penhora da cobertura? Né? Então, isso não ficou muito claro, mas ele tinha outros bens também na época. Mas o bem que foi apontado pelo credor no processo parece que foi esse. Ou seja, o que a gente entende? É que talvez fosse o bem mais visível, o bem mais claro, você não tivesse certeza de quais eram os outros bens do jogador. Então, o bem mais visível era essa cobertura. Então, essa cobertura você aponta no processo e, como está apontado no processo, o juiz manda que se penhore, tá certo? Mas poderia haver outros bens, mas não estavam ali qualificados no processo, tá bom? Então, essa é uma hipótese desconsiderada na personalidade jurídica. Um outro exemplo também, acho que eu trouxe para vocês aqui, foi um exemplo daquele ex-tenista, o Gustavo Kirten, tá certo? E aí o Gustavo Kirten, em 2009, e aqui foi bem interessante porque foi um lançamento tributário. Então, assim, ele era sócio na verdade ele não era sócio, ele tinha uma empresa e essa empresa cuidava, estabelecia os contratos para a exploração da imagem dele. Ou seja, o Gustavo Kirten, tenista, tá certo? Ele tem a imagem dele, então, para estabelecer, por exemplo, contratos de propaganda, de publicidade, os contratos não eram assinados diretamente por ele, os contratos eram assinados por uma empresa que detinha os seus direitos, tá certo, da personalidade, no caso, por exemplo, para fazer uma publicidade, né, de um sapato infantil, alguma coisa do tipo. Então, os contratos não eram estabelecidos com o tenista, eram estabelecidos com essa empresa que detinha os direitos dele. Só que foi que o fisco, né, a Receita percebeu. Isso gerava aí uma espécie de isso gerava, na verdade, para o Google uma espécie de aliciamento, um locupletamento ilícito, ou seja, porque gerava ali uma espécie de abatimento de impostos, de certa forma indevida, ou seja, a empresa era utilizada unicamente, tá certo, para causar um dano ao fisco, à Receita Federal, porque na verdade a empresa só existia de fachada. Quem assinava de fato os contratos, quem agia realmente, era a pessoa do Guga, a pessoa do Gustavo Kirten. Pelo menos era isso que o Ministério Público alegava no processo. Então foi que a Receita Federal percebeu. Eu não posso fazer aqui o lançamento contra a empresa, porque a empresa não tem nada. Eu vou fazer o lançamento diretamente, ou seja, eu vou cobrar o tributo diretamente da pessoa do Gustavo Kirten, não da empresa, porque a empresa em si não tem nada no nome dela. E aí, nesse caso, foi feito o lançamento tributário, né, na pessoa, não da empresa que fazia os contratos do tenista, mas contra o próprio tenista. E eu peguei até os exemplos aqui do Ministério Público no processo, né, na ideia de que realmente o que havia ali era um contrato sem remuneração, por exemplo, como se a pessoa jurídica, ela existia, mas não havia nenhum contrato de remuneração entre ela e o Gustavo Kirten. Então, assim, o Gustavo Kirten não pagava a empresa, né? Não fazia pagamentos à empresa para que a empresa o representasse. Isso já configura algum tipo de fachada nesse relacionamento, ou seja, talvez a empresa só existisse realmente para lesar o fisco, ou seja, não fazer o pagamento total dos impostos, tá certo? Da mesma maneira também, a gente pode verificar, não havia isso, e o Ministério Público percebeu que todos os contratos não eram assinados pela pessoa jurídica, eram assinados pelo próprio tenista. Então, para que existia a pessoa jurídica?
Então, não fazia sentido. Então, em virtude disso, quem foi desconsiderada a pessoa jurídica criada pelo Gustavo Kirten e o tributo, a tributação foi cobrada diretamente do ex-tenista, porque se percebeu que a empresa em si, ela só existia como fachada, tá certo? A ideia aí seria realmente reduzir a carga fiscal, tá bom? Mas uma coisa muito importante, vocês precisam checar, tá certo, pessoal? É a Lei 13.874 de 2019. Então, vocês podem até abrir essa legislação aí, por favor, se vocês estiverem com o Vadmecum aberto. É uma legislação muito recente, foi aprovada em setembro do ano passado, basicamente um ano atrás, tá bom? E essa legislação é chamada de legislação da liberdade econômica. Lei de Liberdade Econômica. E a ideia foi exatamente, especialmente quando ela faz a modificação do artigo 50 da legislação, que traz diversas proteções para a pessoa jurídica, para os sócios, administradores, tá certo? Para que a pessoa se sinta, realmente para aumentar a liberdade econômica e de livre iniciativa no Brasil, pelo menos esse era o propósito da legislação. Mas aí ela fez uma coisa muito interessante, ela modificou o artigo 50 do Código Civil, que foi esse que nós acabamos de estudar, para trazer não apenas as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, mas para explicar, deixa eu abrir aqui a própria lei, mas para explicar, para dar os exemplos do que seria, tá certo? De fato, as hipóteses, tá certo? Ele vai dizer exatamente discriminar, essa legislação fez isso, discriminar de forma muito clara o que seria e o que não seria possível de desconsiderar a personalidade jurídica. Porque antes dessa legislação, o Código Civil só tinha o artigo 50, ele não tinha parágrafos. Então, não ficava claro, em algumas situações, o que seria de fato, tá certo? Quando é que poderia ou não fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Essa legislação, basicamente, ela incluiu aqui alguns parágrafos no artigo 50. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o que seria o sentido de confusão patrimonial. Ela vai dizer isso no parágrafo 2º. Isso aqui não existia antes dessa legislação. Então, ela inseriu aqui parágrafo 2º, e aí, provavelmente, se o Código Civil ou seu Vadmecum é anterior a 2019, provavelmente não vai ter isso, tá certo? Essa é uma atualização do ano passado. Então, ela vai discriminar o que é confusão patrimonial, ela vai falar sobre transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações, tá certo? Ela vai falar sobre um cumprimento repetitivo pela cidade de obrigações do sócio ou do administrador. Ela vai tentar determinar quais seriam as situações que ocorre de fato confusão patrimonial, para ver se, de alguma maneira, tá certo? Você restringe um pouco a interpretação da lei, para evitar exatamente situações em que, por exemplo, a confusão patrimonial dos sócios se deu, sei lá, por um depósito recorrente, repetitivo, e não necessariamente uma confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os bens da empresa, tá certo? Entre outros. Mas, basicamente, tudo isso aqui foi colocado pela legislação, por essa legislação do ano passado, tá bom? Então, é interessante vocês darem uma olhadinha na legislação. Ela é uma lei, não é tão, é uma lei um pouco longa, mas ela vai falar exatamente sobre essa direitos da liberdade econômica. A ideia é que era exatamente ampliar os direitos de liberdade econômica, a atuação de sócios, de pessoas jurídicas, tá certo? Sem que o fisco, sem que o governo pudesse, de alguma maneira, interferir de forma tão direta. Então, certamente, por exemplo, especialmente naquele caso do Gustavo Kirten, tá certo? Que a gente viu anteriormente, ele aconteceu em 2009. Talvez hoje em dia não fosse tão fácil configurar ali, pelo Ministério Público não ficasse tão fácil configurar ali que houve poderia haver a desconsideração da personalidade jurídica por um desvio de finalidade, especialmente considerando o que aconteceu ali. Ele tinha uma pessoa jurídica para cuidar dos direitos de imagem dele, então não haveria ali uma remuneração entre ele e a empresa. Então a empresa seria uma fachada. Pela nova legislação, isso não ficaria claro, não seria bem isso. Então, provavelmente, talvez o Gustavo Kirten não fosse processado a partir dessa nova legislação, que é a 13.874, tá bom?
Mas depois vocês dão uma olhadinha nessa legislação, inclusive ela é uma legislação muito recente, então quem tem interesse, por exemplo, em monografia, esse tipo de coisa, a maioria de vocês está no início, mas daqui para o fim do curso, provavelmente essa é uma legislação bem interessante para ser estudada. Bom, pessoal, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Lembrando que o material já está postado, tá bom? Tanto lá no AVA quanto aqui no Teams, e o fórum também da disciplina está postado para vocês, tá bom? Eu queria só passar para vocês agora. Pode perguntar, fique à vontade. Professora, queria que você me falasse mais, desse mais uma explicação, no caso que você falou sobre a Oi. O que é que realmente significa uma empresa com recuperação judicial? No caso da recuperação judicial, é o seguinte, a empresa, basicamente é o seguinte, vocês lembram daquela frase, aquele ditado popular que diz o seguinte, devo, não nego, pago quando puder? Pronto, basicamente a recuperação judicial é isso. Então, assim, a empresa, ela se apresenta realmente, ela mesma se apresenta, ou os credores podem pedir, dizendo que, olha, eu estou devendo, eu tenho dívidas, a empresa não vai bem, mas a gente tem possibilidade de se recuperar. E nós temos um plano para nos recuperarmos. Só que nós não vamos conseguir fazer isso se os devedores continuarem nos executando, ingressando com ações para cobrança de dívidas. Então, a empresa pede ao juiz basicamente o seguinte, olha, eu estou devendo, mas eu preciso de um tempo para me recuperar, para eu poder pagar as minhas dívidas. E é o que o Poder Judiciário faz? Ele estabelece a recuperação judicial da empresa e o principal efeito da recuperação judicial é esse. A empresa ela não pode ser executada. Então, basicamente, todo mundo que está cobrando a empresa não vai poder fazer a execução agora. Ou seja, ninguém vai poder cobrar a empresa judicialmente nesse momento, porque a empresa está em recuperação judicial. Então, basicamente, é o seguinte, todo mundo para quem a empresa deve vai entrar numa fila e vai ser pago à medida em que a empresa for se recuperando. Então, isso é um plano de recuperação judicial. E é uma coisa até bem recente, viu, pessoal? A Lei de Recuperação Judicial e de Falências é uma legislação já do início dos anos 2000, tá bom? Não existia antes. Antigamente eu era falência. Hoje em dia não. A empresa pode pedir recuperação judicial, ela vai tentar se recuperar, e nesse processo de tentar se recuperar, ela vai pagando as dívidas em filinha, né? De acordo com a sua relevância e prioridade. E se a empresa te deve alguma coisa, você não pode cobrar dela, pelo menos não imediatamente. Tá certo? Você vai ter que esperar a recuperação judicial acabar. Então, uma vez que a recuperação judicial acaba, a empresa pode voltar a pagar suas dívidas e vai poder voltar a ser executada. Então, foi o que aconteceu com a Oi. Se eu não me engano, a situação foi essa. Eu fiz até uma apresentação a respeito disso. A Oi, em 2015, quando foi pedida a recuperação judicial da Oi, ela tinha em torno de 20 e poucos bilhões aí de dívida, ela tinha uns 2 bilhões de dívida, e a Oi todos os bens que ela tinha não valiam 750 milhões. Então, assim, se ela se vendesse totalmente, ela não pagava as suas dívidas. E foi exatamente isso que ela levantou para pedir a recuperação judicial. Ela disse, olha, se eu decretar a falência hoje, todos os meus funcionários vão para a rua, eu não vou ter condição de pagar. Todos os meus credores vão ficar sem receber. Porque se eu vender tudo que eu tenho, eu ainda não consigo pagar todo mundo. Então, foi estabelecido um plano de recuperação judicial para a Oi. E esse plano tem sido seguido. Não sei como é que está, não faço a menor ideia. Mas o plano tem sido seguido de forma a tentar recuperar a empresa e ir pagando todos os credores. Tá certo? Professor, e quanto tempo pode durar? Depende. Né? Já temos aí 5 anos. Pode durar 10, 15 anos? Pode. Tá certo? Infelizmente, a recuperação judicial é uma coisa muito comum no direito brasileiro, e apesar de ser um instituto recente, então não se tem uma ideia de quanto tempo deve durar uma recuperação judicial, certo? Mas a empresa vai seguindo seus padrões e vai se recuperando. À medida em que ela vai se recuperando, ela vai pagando as dívidas que ela tem, tá certo? Mas, basicamente, os efeitos da recuperação judicial são esses. A empresa continua operando, mas ela não vai sofrer nenhuma ação de cobrança ou de execução agora, ela não vai ser obrigada a pagar nada agora, ela está em recuperação judicial. Então, ela vai fazendo esses pagamentos à medida em que ela for se recuperando, tá bom?
entendi. Vocês ficaram preocupados porque tem muito cliente da Oi aqui, tenho certeza, né? Já estão com medo aí se a empresa, se precisar ingressar com ação contra a Oi, não receberem, né? Pronto, já estou sabendo. Já estou sabendo. Eu sei como é que é, viu? Acho que a minha tia estava com um processo contra a Oi, e a gente acabou ficando na conciliação mesmo, porque a gente sabia que se levasse o processo adiante, eu até falei para ela, se levar o processo adiante, você pode até ganhar, mas quando é que você vai receber? Eu não sei. Porque ninguém sabe quando é que a recuperação é. Se você leva, mas não, ganha, mas não leva, né? Você pode ganhar o pedido de indenização. A Oi pode ser sentenciada a te indenizar, mas você vai poder cobrar dela? Não. Porque ela está em recuperação judicial. Então você vai ter que esperar, vai entrar na fila para receber. Então, assim, você, né? Um pagamento pequeno numa fila para receber. Seja o que Deus quiser, né? Alguém tem cara de menininha, né, moça? É complicado, rapaz. Mas vamos lá, deixa eu só... pessoal, deixa eu só... Alguém tem mais alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Sandra, desconsideração invertida ela não pode existir dentro de um casamento, não, né? Desculpa. Eita, menina! A desconsideração inversa, no caso de um casamento, não. Em regra, o conceito em si, o Instituto Jurídico é muito novo, ele é aplicado no caso do incidente de pessoa, um incidente de desconsideração na personalidade jurídica, dentro do Código de Processo Civil. Então, num caso como esse, não vejo como. Pelo menos eu nunca vi nenhuma situação como, e não sei como poderia ser aplicado. Eu acredito que não. Mas no caso, por exemplo, do direito de família, talvez se você me contasse o caso, eu conseguisse entender melhor, mas aí seria melhor você me contar em separado, né? Mas uma situação como essa do direito de família, onde, por exemplo, um dos cônjuges utilize realmente o patrimônio do outro, se casam em separação de bens, e ele utilize o patrimônio do outro exatamente como uma forma de escape, tá certo? Para fazer dívidas e isso não ser cobrado, é possível, tá certo? Nesse caso aí já existe precedente judicial, a gente consegue analisar muito claramente. Então, mas geralmente isso não acontece porque o patrimônio assim, é um pouco de ingenuidade, porque o patrimônio dos cônjuges, ele é muito evidente. E a relação entre os dois é muito clara dentro do direito. Então, não fica muito claro. Da união estável, talvez, tá certo? Ficaria um pouco mais difícil de você configurar, mas no caso de um casamento civil, fica mais difícil porque o relacionamento é muito claro, então é muito fácil de você rastrear os bens do outro cônjuge e você verificar realmente se há uma tentativa de fraude aos credores. Então, eu não acho que seria a forma mais fácil de você fazer uma fraude a credores, utilizar, por exemplo, o patrimônio do seu cônjuge através da separação total de bens, né? Eu perguntei mais por conta que no fórum tem uma pergunta sobre consideração lá tem inversa, Certo, é a perfeito. mesma coisa. No caso aqui, deixa eu abrir a questão, já tá me lembrando da questão, deixa eu ver. É só uma alternativa que ele fala sobre A desconsideração. desconsideração inversa, tranquilo. Aí tem sobre a questão de cônjuge, aí eu fiquei, será que tem? Não, tranquilo, tem não. No caso do tom de a responsabilidade em si solidária, eu só me lembrei agora que eu tenho que falar uma coisa importante para vocês, tá certo? Vocês lembram que... Deixa eu só parar essa gravação aqui, que eu vou gravar de outra maneira a outra. Né? São